Você consegue imaginar em um mundo em que o One Piece não fosse um mangá, mas sim uma obra literária lançada em pleno Ocidente? Então, vamos trazer um pouquinho essa teoria de One Piece seria maior do que Harry Potter se não fosse uma obra oriental? Fala galera, aqui no Papo Otaku, a sua voz é sem rodeios. E como o Luan já trouxe aqui, eu vou no ar. One Piece, se fosse uma obra literária, seria maior do que Harry Potter? Cara, se a gente for olhar sobre o world build, a gente vê semelhanças e vê grande diferença na construção do mundo. Porque a gente vê que Harry Potter é uma história focada mais na vida do Harry, que foi a criança da profecia. Beleza, tinha o fato de que podia ser ele, podia ser o Neville, e que acabou que o Voldemort acabou fazendo o Harry virar a criança da profecia no momento que ele decidiu matá-lo, e a mãe usou toda a sua vida para fazer a proteção. Então o Voldemort acabou fazendo o Harry Potter ser o escolhido. Só que da mesma forma a gente vê que não era pro Luffy ser o rei dos piratas. O próprio Gold Roger menciona que o filho dele será o próximo rei dos piratas. E com certeza, é uma teoria mais do que certa. Que foi criada até aqui no canal, que ele tenha preparado uma rota para que o Ace possa, assim, ter em posse de mãos a Hito no Mi e toda a história que o Luffy está vivendo atualmente, o Ace ter vivido. Então a gente vê um pouco de... acaba escolhendo Luffy em vez de Ace. Mas em termos de mundo, criação de mundo, talvez a gente tenha no mundo de One Piece mais complexidade. Assim, é um universo muito mais vasto, é um universo assim muito mais bem criado, eu vou dizer assim, não que Harry Potter não seja, mas Harry Potter se passa em um mundo aparentemente real, um mundo que vivemos com os bruxos, e tem um outro mundo da magia, muito bem criado também, sim, todos os detalhes, todo o mistério da magia, todo o mistério da magia, todo o caso das relíquias da morte, então muito bem detalhado. Mas eu vejo um espaço muito maior dentro de One Piece e, cara, eu vejo o Oda criando um universo de uma conexão absurda. São séculos se ligando, são passado, presente e futuro tendo uma ligação muito grande, são deixas que o próprio autor deixa na obra de conexão de um capítulo aqui, 100 capítulos à frente, você faz uma ligação naquilo, ele vai deixando pista, ele vai construindo um universo onde te permite teorizar mais do que talvez Harry Potter seja mais fechadinho. A gente sabe que a trama vai se enrolar em volta do trio, a gente sabe que vai tudo se desenrolar em volta deles, apesar de termos assim os personagens secundários ali dentro de Harry Potter que têm os seus momentos protagonistas, diferentemente do que a gente vê em One Piece, a gente vê uma construção muito grande, às vezes páginas e páginas sem mostrar o protagonista, sem mostrar o bando do protagonista, porque tem uma desenvoltura de mundo muito mais complexa, até visualmente. O One Piece em si, se a gente for parar para analisar, existem centenas de ilhas, cada ilha tem seu bioma, a sua história, os seus problemas, as suas riquezas, a sua cultura. E a gente vê que quando o Luffy passa por ali, por mais que ele haja como um libertador ou apenas como um pirata que passou, ele sai dali, a ilha continua tendo vida. As coisas não mudam. Não é que não muda, que tipo assim, passou, acabou, não. A história continua. Dizemos que fora de tela, o universo do Oda ele é muito maior do que o universo. Ele isso aí, é uma engrenagem. Fora de tela, fora do momento que está acontecendo a história, o universo, o mundo de One Piece é mais complexo e continua trabalhando. Diferentemente do que a gente vê em Harry Potter, que praticamente são só dois mundos, duas engrenagens. O mundo dos bruxos e o mundo humano que se conectam. Então, não vou dizer que é raso, porque não tem como Harry Potter ser raso, mas é menos complexo do que o universo de One Piece. Obviamente, estamos falando de duas obras que... e métodos de escritas diferentes. Método de escrita. O Oda ilustra o universo dele.
Já a J.K. Rowling, ela escreve e bem detalhado. A gente vê que ao ponto do leitor imaginar o universo. Eu tenho todos os livros de Harry Potter e li todos. Inclusive, aliás. Então, não tô falando... Não estamos jogando conversa fora. Eu gosto, vi todos os filmes. Portex, também não fiquem bravas com a gente. Também tô ansioso pra série que vai sair. Refutem-nos. Né? Refutem-nos, eu gostaria. Grava um vídeo refutando esse vídeo. Gostaria, faz um react. Comprova que o Iago. Gostaria que o Iago fizesse comprova que Harry Potter é o universo mais bem construído do Oda. Eu gostaria de ver. Também gostaria de ver. A ideia é lançar. São duas obras de grande venda, né? O One Piece a gente vê que já vendeu mais de 55 milhões de cópias. Isso o número dado de julho desse ano. Sim, e curiosidade, 2 obras lançadas no mesmo ano, 1997. Com uma diferença de meses, Harry Potter foi lançado primeiro, One Piece foi lançado em dezembro, mas são obras que surgiram no mesmo ano. Então, e tem pontos semelhantes. Inclusive, tem um capítulo de One Piece que tem, se eu não me engano... Por errar. Tem o livro de Harry Potter na estante. Na Ilha de Drum. Na Ilha de Drum. No castelo da Clurerra, quando a Nami tá passando mal daquele... Tem um livrozinho de Harry Potter. do inseto do mundo jurássico, quando eles foram na Ilha do Gigante, lá do Broly, do Broly. Aí ela foi picada por um inseto, foram pra Ilha de Drum, foi onde conheceram o Chopper. Na prateleira dela tem um livro de Harry Potter. Então a gente vê que o Oda conhece um pouco de Harry Potter também. A gente não tá aqui querendo comparar a obra, a gente não tá aqui querendo diminuir nenhuma das duas obras. Obviamente, o nosso canal é sobre animes, mangá. Concordo, sim, que o One Piece, se fosse uma obra literária, da forma como foi escrito, estaria ali batendo com Harry Potter, Game of Thrones, não vou dizer que teria furado a bolha. O papo aqui é esse, né? O papo ataca aqui é esse, né, João? Desculpa te cortar. É o quê? O One Piece, fora do Oriente, aqui no Ocidente, teria uma proporção maior do que ele tem hoje por estar... Assim, eu dito isso aqui pra gente, né? Que lá no Japão eles têm uma visão completamente diferente. Lá talvez seja o inverso. O Harry Potter não ter sido tão forte do que. Mas aqui, pra nós, o One Piece fosse uma obra escrita num formato literário, com umas produções de Hollywood trabalhando em cima... Apesar da Netflix estar trabalhando em cima agora da live action, mas eu confesso que atrasado e confesso que por outras live actions bem ruins, talvez ainda surja esse preconceito e por a obra escrita não ser tão conhecida, não teve o hype, assim, fora da bolha, estourando a bolha, conforme talvez eles esperavam e que a gente esperava e que a gente deseja que tenha. Então o fato é só trazer essa opinião. Sim, se One Piece fosse criado aqui com forma literária e depois produzido por Hollywood, sim, faria mais sucesso e superaria Harry Potter ou até outras obras magníficas como Senhor dos Anéis. Vamos partir para o ponto de criação de personagens. Eu acredito um desenvolvimento absurdo dentro de One Piece, que não diminui o desenvolvimento de Harry Potter. A gente tem histórias bem complexas também, mas... é muito mais personagem no One Piece. Cara, eu gosto da forma como é criado os personagens de Harry Potter. Eu vou falar aqui, talvez a maioria da galera vai me criticar. Mas a maioria da galera vai me criticar é porque viu os filmes. Sim, não leu os livros. Se a pessoa lê o livro, ninguém entende o romance da Gina com Harry Potter. Ninguém entende a maioria das coisas que acontecem de Harry Potter, porque no livro é muito mais bem explicado, muito mais bem detalhado. A autora fez uma forma literária muito especial. Trazendo pra galera que a nossa análise é dentro do livro e não dos filmes, tá? Então, tipo assim, os personagens, a própria Gina, ela é bem feita. Tu vê que ela mais pra frente, ela já acaba sendo ela é um pouco mais ativa. O próprio Harry Potter, a gente vê que era um garoto, vamos dizer, inocente. Ele continua até ser inocente até mais na frente ali, quando ele já entra ali na parte do Cálice de Fogo. O Enigma do Príncipe. O Enigma do Príncipe, quando é um pouco parecido com One Piece. O Luffy é muito inocente até perder o Ace. O Harry Potter é muito inocente até perder o tio. Entendeu? Que ele perde na Ordem da... Não, da Fênix. Ele conhece, ele perde no... Não, ele conhece no Prisioneiro de Azkaban. Ele perde na Ordem da Fênix. Entende? Então tu vê que são obras que têm bastante semelhança.
a construção como é feita. A gente for parar para analisar, a obsessão da Gina pelo Harry Potter é parecida com a da Boa. Da Boa pro Luffy. Se vai ficar no final... Tem semelhança sim, mas temos uma criação de personagem de One Piece complexa demais, e são muitos personagens bem desenvolvidos. Assim, até, vamos botar ali o Sop, que teoricamente seria o personagem mais fraco do bando, e isso eu tô concentrando somente no bando dos protagonistas. Tem uma construção muito... tem momentos dele com Mary, assim, absurdos em Alter Seven. A gente tem uma construção muito boa dele. Eu tô citando um personagem. Se eu citasse os 10 do bando, assim, 10 contando com a Vivi, né? São 9, 10 contando com a Vivi aqui. Eu tô chutando aqui. Já teorizando mais pra frente, né? Mas seria muito mais complexo. O vídeo ficaria muito longo, mas só pra deixar uma deixa que é sim muito bem construído, os personagens daria muito bem feito no livro. E outro ponto para a gente já chegar para o final do vídeo é a questão das críticas sociais que o Oda traz dentro de One Piece, que eu acho muito bem colocado. A gente vê que a construção dos personagens de One Piece é bem feita, a história do Zoro, a história da Nami, a história do Sanji com o pai adotivo dele. A gente vê a Robin sendo abandonada, criada sozinha. Isso focando só no bando, né? Só no bando. A gente vê o Frank sendo treinado pelo carpinteiro lá e depois vê ele sendo morto para defender ele. E tudo. A gente vê o Brooklyn, 50 anos, ali esperando para voltar pro corpo e agora quer reencontrar a Boom. Inclusive, aliás, Boom que é filha do Brooklyn. Olha... vídeo no canal. Daqui a pouco eu vou trazer essa teoria no canal. Pode só jogar aqui rápido. Então tu vê que todo personagem do bando, e não só do bando, Ace, os próprios almirantes também estão sendo bem trabalhados. Barba Branca, cara. Barba o Branca. nível de construção do Barba Branca é absurdo, que transcendeu até pra dublagem. A história que a gente tem em torno da dublagem do Barba Branca é absurdo. Mas também temos que Harry Potter, a história do Harry, da Hermione, do Ron, da Gina... Mas você vê que é mais fechadinho, né? São mais fechadinhos naquele grupo ali. Tu vê que poderia ser mais... Eu gostaria de Harry Potter um pouco mais explorado nas casas. A gente vê que Lufa-Lufa... O próprio passado, que tentaram mexer com animais incríveis onde habitam, mas talvez tenha sido mal colocado. Eu não sei o quão tem de participação da autora. No livro, apresenta um pouco mais sobre as casas. Mostra que tem outros personagens das casas, outras pessoas que são poderosas em Hogwarts. A gente mal vê ali, talvez, o próprio irmão do velhote lá, que eu esqueci o nome, Dumbledore. O próprio irmão é muito forte. Mas as outras casas também, a gente vê outras crianças, outros alunos de Hogwarts que frequentam outras casas, como Lufa-Lufa, que quase não é falado, a Corvinal. Tem outras pessoas com muito poder e muito renome, mas nos filmes foram apagados. Nos livros tem mais conteúdo, mais destaque, mais conteúdo sobre as casas. Mas a gente vê que é focado ali na Grifinória, e nem toda a Grifinória, só em alguns personagens da Grifinória. E Sonserina seria a segunda ali mais bem colocada. Sonserina por causa de Voldemort. E também o Harry Potter também teria ligação por ser uma Horcrux do Voldemort. Ele é para ser um Grifinório, mas ele tem ligações com a Sonserina devido ser um Horcrux do Voldemort. Então a gente vê que a parte de personagem One Piece supera. Mais bem o que a gente fala. Desde o início do vídeo a gente tá querendo trazer que, tipo assim, o One Piece tem mais construção. Sim. Talvez por ser uma forma ilustrada. Talvez. Se fosse uma forma literária, teria esse mesmo apego, esse mesmo detalhe com os personagens? Não sabemos, mas se a gente for analisar brutamente pelo que a gente vê hoje, ilustrado, o mangá, eu colocaria que a construção do mundo, a construção de personagens, a própria construção da história e crítica social que o One Piece traz, que a gente talvez não desenvolva dentro desse vídeo, porque o vídeo já está enorme, mas sabemos que a crítica social que o One Piece coloca, principalmente ali no arco dos Homens-Peixe, a desigualdade social, a luta contra o racismo, tem muito bem colocado. Não que Harry Potter não tenha,
mas a gente vê muito mais profundado dentro de One Piece. A gente vê que no Harry Potter tem o Ministério da Magia, que tem lá dentro os corruptos, a galera que quer mandar. A questão dos trouxas, a questão do ideal, assim, do próprio Voldemort, que é um ideal que a gente pode remitir à Segunda Guerra Mundial, não vou citar o que, mas todo mundo já pensou, então tem a ideia do Voldemort, do vilão central, é uma ideia desse termo, né? Eu não vou querer citar aqui, mas tem uma ideia ali, então tem uma colocação bem bacana ali, mas isso é papo para outro vídeo que a gente já se estendeu, né, João? Estendemos demais. Então deixa aqui embaixo. Você acha que Harry Potter e One Piece têm semelhanças? Ou totalmente diferente? A gente tá noiado só porque a gente gosta de anime. Se invertesse os papéis, um fez mangá e o outro... Se One Piece fosse uma obra literária e Harry Potter fosse um mangá, a gente estaria falando a mesma coisa de Harry Potter. E antes de finalizar, convido os canais que acompanham já criaram conteúdo de Harry Potter, refutem-nos, tragam seu ponto de vista, que a gente é aberto a isso. Porque a sua opinião, aqui no Papo Otaku, é sem rodeio, né? Então, pode falar, galera, a gente tá aberto aqui a debater, a dar pontos. Fazemos uma live se for preciso. Fazemos uma live de horas se for preciso. Então, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Principalmente deixa a opinião aqui. E até o próximo, galera. Papo Otaku. Eu só dei um segundinho aqui. Ariel fazendo 11 minutos. Que vai sobrar pra mim, Ariel. Tem 11 minutos de vídeo? Quem vai editar sou eu, pai. Misericórdia. Não, vamos bater um vídeo com 15 minutos. Não vou editar junto. Eu vou colocar assim um quadro em preto, nós brincando com isso. Só de fundo. No finalzinho. Can I be your superhero?